Queridos amigos, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe e que Ele continue a nos guardar na sua paz. Ao compulsarmos o Evangelho, nós vamos ver lá no evangelista Lucas, no capítulo 15, um capítulo inteiro em que ele se dedica para nos mostrar, para nos exemplificar a misericórdia divina, aonde Jesus procura, através das suas parábolas, demonstrar a misericórdia divina para com os homens. Então, como nós sabemos, cada evangelista que escreveu os evangelhos, eles têm uma característica e uma proposta, uma diferente da outra. Mateus, por exemplo, quando ele escreve o evangelho, a proposta dele é mostrar Jesus aos judeus. Mateus quer mostrar que Jesus é aquele homem que está nas profecias do Velho Testamento. Então, a todo momento, Mateus vem resgatando o Velho Testamento, os profetas, para provar aos judeus que aquele homem que estava ali entre eles era o Messias prometido. Por isso é que toda vez que Mateus escreve um versículo ou ele termina um capítulo, ele evoca os profetas dizendo assim: e isso se fez para que se cumprisse a previsão, a profecia do profeta Isaías. Isso se fez para que acontecesse ou para que se cumprisse a previsão do profeta Jeremias. Então ele tenta mostrar aos judeus que aquele homem era o Messias realmente prometido e que estava previsto nas Sagradas Escrituras. Já Marcos, a proposta dele é diferente. Marcos não quer mostrar Jesus aos judeus. Ele quer mostrar Jesus àquelas outras comunidades onde Paulo visitava, por onde Paulo andou durante muito tempo. E essas comunidades, como os coríntios, em Corinto, os tessalonicenses e tantos outros, eles não conheciam os profetas de Israel. Então não havia por que eles comentarem ou mostrarem Jesus evocando os profetas. Então Marcos, a proposta dele nos evangelhos é mostrar o Jesus, aquele que tinha o poder de fazer milagres. Ele se baseou, para escrever o seu evangelho, nos fenômenos que Jesus produzia. Por isso, o evangelho de Marcos está tão cheio das curas e dos fenômenos que Jesus promovia naquela época. Já João, não. João, a proposta dele, a ótica dele, era mostrar que Jesus, era provar que Jesus era um ser divino. Era um ser que estava muito acima da humanidade, mas muito, muito acima da humanidade. Então nós vamos ver, quando lemos os evangelhos de João, nós vamos perceber que ele sempre começa assim: e antes era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a proposta de João é mostrar um ser divinal que estava junto conosco, que Jesus era o Filho de Deus e que estava muito acima da humanidade. Já Lucas, ele não conheceu Jesus. Ele não teve a oportunidade de conviver com Jesus. Então, a proposta de Lucas era mostrar um ser, já que ele tinha se encantado, já que ele tinha se apaixonado pelos ensinamentos do Cristo, que ele lera depois. Então, a proposta dele era mostrar um Jesus misericordioso,
era mostrar Jesus como um ser que acolhe, um ser que junta, um ser que atende às necessidades do homem e que agia de conformidade com o coração. Então Lucas vai nos narrar, lá no capítulo 15, uma parábola, que aliás não é uma parábola, são 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Nessas 3 parábolas, que estão interligadas uma à outra, ele vai nos mostrar a misericórdia de Jesus para com todos nós. Ele vai nos mostrar a dedicação do pastor com as suas ovelhas. Então ele nos conta lá, e nós vamos ver, a parábola da ovelha perdida. E Lucas então começa assim: estavam se aproximando dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Já no começo da parábola, nós percebemos Jesus aqui apresentando para nós 2 personagens muito importantes: os publicanos e os pecadores. Os pecadores eram aquelas pessoas, não eram aqueles que matavam, que roubavam, não eram somente aqueles que cometiam atos censuráveis diante da sociedade. Mas pecadores, naquela época, eram pessoas que não conseguiam se enquadrar dentro das leis de Moisés. Era uma pessoa que não se moldava aos ditames do templo daquela época e que por isso mesmo era alijada da sociedade, era colocado de lado. Então, esses eram pecadores. Uma pessoa, por exemplo, que fosse contestar os padrões da época, uma mulher que quisesse trabalhar, né, na época, uma mulher que contestasse ou tentasse se sentar junto aos homens para discutir um assunto, esses eram os pecadores. Não eram somente aqueles que cometiam atos de atrocidade, mas qualquer ato, por menor que fosse, e que não estivesse de acordo com os costumes da época, né, com as leis de Moisés, esses eram pecadores. E os publicanos eram os cobradores de impostos. Então, é como se, por exemplo, alguém chegasse aqui no Brasil, um outro país, e tomasse a nação para seu comando e impusesse impostos que os brasileiros teriam que pagar para essa nação dominadora. Então, é como se chegasse um brasileiro e dissesse assim: bom, você não tem quem arrecade o imposto para você, você deixe que eu vou arrecadar os impostos dele, dos brasileiros, um brasileiro arrecadando impostos de brasileiros, e eu vou entregar para vocês. Então, era considerado um traidor, era muito mal visto. Esse era o publicano, né? Eles eram os cobradores de impostos. Então, Lucas descreve que chegavam-se a eles os publicanos e os pecadores. Então, veja que não era Jesus quem buscava os publicanos e os pecadores, mas eram os pecadores e os publicanos que buscavam a Jesus, que queriam estar perto dele para ouvi-lo. Isso mostra para nós o poder de atração que exercia as luzes do Cristo sobre as pessoas. Esses publicanos e esses pecadores, com certeza não encontravam nos representantes do templo aquilo que Jesus tinha para ofertar a eles: a paciência, a tolerância, a misericórdia, o amor. Eles não encontravam nos rabinos, nos doutores da lei, essas mesmas qualidades, mas encontravam em Jesus e iam então atrás de Jesus para escutá-los.
Mas quando os fariseus e os escribas perceberam esse domínio de Jesus sobre as pessoas, né, essa atração que Jesus exercia sobre as pessoas, eles começaram então a murmurar. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este acolhe pecadores e come com eles. E os fariseus e os escribas eram exatamente os representantes do templo. Eram eles que ditavam as regras, eram eles que ditavam as normas que as pessoas muitas vezes não conseguiam se enquadrar, que não conseguiam cumprir. E por isso mesmo eram taxados de pecadores. Então, esses fariseus e esses escribas começaram então a murmurar, né, a comentar contra Jesus, reprovando a atitude dele de comer junto a essas pessoas, porque essas pessoas não podiam frequentar o templo, elas não podiam, os doutores da lei e os sacerdotes não podiam se aproximar dessas pessoas, não podiam conviver com essas pessoas. E Jesus quebrava então todas as regras, comendo e convivendo com essas mesmas pessoas. Por isso, os fariseus e os escribas comentavam e condenavam Jesus por quebrar essa regra, né? Então, Jesus, percebendo a intenção, percebendo os comentários daqueles homens, ele então propôs uma parábola a eles, dizendo assim: Qual dentre vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e sai em busca da perdida até encontrá-las? Então aqui nós vamos ver algumas indicações de Lucas, né? Ele diz assim: qual dentre vós? Então veja que aqui Jesus já coloca aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, coloca os escribas e os fariseus, e por consequência nós todos, dentro da parábola. O judeu, ele tem uma forma muito peculiar de estudar os testamentos, de estudar as escrituras. Ele divide o estudo em 4 estágios principais. O estudo deve ser feito em 4 estágios principais. Paulo, em toda a sua vida, ele obedeceu a esses estágios. Foi assim que ele se preparava para ser o doutor da lei. Então, os israelitas, né, os judeus, eles propõem um estudo das escrituras feito em 4 estágios diferentes, sendo o primeiro estágio o que eles chamam de Pshat. Esse estágio é o estágio onde você faz a leitura literal do texto. Então você lê o texto ali conforme ele está escrito. Em seguida, vem o segundo estágio do estudo da leitura, que é Remes. Primeiro é o Pshat, segundo Remes. No Remes, você vai fazer a leitura do texto verificando a simbologia que o texto traz, a simbologia usada pelo autor do texto, né, que está ali. Aí você vai para o terceiro estágio, que é o Drash. Drash, a proposta no estágio de Drash, que é o terceiro estágio, você se coloca dentro do texto. É onde você vai estudar o texto vivendo um personagem para que você possa entender. E Jesus, então, quando ele vai
fazer a parábola, ele já coloca as pessoas no terceiro estágio do estudo, quando ele fala: qual homem dentre vós, ele não disse um homem saiu à procura da sua ovelha, mas ele disse: qual dentre vós, tendo perdido a ovelha. Então ele já nos coloca dentro do texto no terceiro estágio. E o quarto estágio é o estágio Sut. Sut já é um estágio onde somente os iniciados é que fazem. No Sut você vai estudar as palavras do texto do Testamento, do Velho Testamento, né? Em hebraico. Não dá para traduzir. Então você tem que saber o hebraico. Somente os iniciados, os sacerdotes, é que faziam esse estudo, pegando cada palavra do texto e fazendo a comparação com o que indica a Cabala ou a Cabalá. É o estágio Sut. Esse só dá para fazer em hebraico realmente, porque não dá para traduzir. Então Jesus já nos coloca no terceiro estágio da parábola, que é quando ele nos joga para dentro do ensinamento que ele está oferecendo. Qual homem dentre vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa 99 no deserto e vai buscar a ovelha perdida? Naquele tempo, onde a pobreza era muito grande, ter 100 ovelhas era uma condição de vida muito boa. Era um homem rico. Então, sendo um homem muito rico, perder uma ovelha não deveria fazer diferença para quem quer que seja. Não tinha problema nenhum perder uma ovelha. Mas esse pastor, embora ele tenha 100 ovelhas, embora ele seja muito rico, ele deixa 99 sob os cuidados de alguém e vai em busca daquela ovelha perdida. Ele vai, é o interesse dele que ele demonstra, é o amor que ele tem pelas suas ovelhas, a ponto de não perder uma que seja. Uma para ele é muito importante. Então ele deixa as 99 no deserto e vai e sai em busca daquela ovelha perdida. Então veja, meus irmãos, essa figura que Jesus nos oferece, ele sai em busca da ovelha. E que está também lá na parábola do filho pródigo, quando ele diz que o pai, né, vendo o filho que havia saído de casa, quando o filho volta, ele sai na porta e vê de longe ele vê o filho. Ele então não fica parado na soleira da porta esperando que o filho chegue até ele. Ele vai ao encontro do filho. É a mesma imagem. Então o pastor também não fica esperando que a ovelha volte, mas ele vai em busca da ovelha. O pai sai de casa, né? Ele se move de dentro de casa para ir encontrar o filho lá na estrada, né? E encontrando-a, né? Como diz, continuando aqui na parábola, encontrando-a alegre, a coloca sobre os ombros. Então veja, meus irmãos, ele poderia ir empurrando a ovelha com o cajado até que a ovelha entrasse novamente no rebanho, se juntasse ao rebanho novamente. Mas ele não faz isso, porque a ovelha que saiu, que se perdeu, e não se perdeu naquele momento, há poucas horas atrás, há muito tempo que essa ovelha estava perdida, então ele pega a ovelha, porque essa ovelha pode, durante esse tempo que ela esteve perdida, ela pode ter sido perseguida por lobos, ela pode estar machucada, ela pode estar muito cansada e não conseguir andar. Então, o pastor dá os passos pela ovelha.
Ele pega a ovelha, coloca-a sobre os ombros e leva de volta novamente para o rebanho. E veja que ele não faz isso agastado, ele não faz isso nervoso, com raiva de ter saído atrás da ovelha, ter perdido tempo, ter gasto o seu tempo para ir atrás da ovelha. Mas ele pega a ovelha alegre. A forma como ele pega essa ovelha, a forma como ele encontra essa ovelha. É como um pai que diz assim: o que foi, meu filho? Você se perdeu. O que foi que aconteceu com você? Qual é o problema? Vem aqui que eu vou te ajudar. Então, esse pegar a ovelha e colocar nos ombros demonstra para nós uma atitude de misericórdia. É a misericórdia divina para conosco, né? E após dirigir-se para sua casa, convoca os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Então, quando ele encontra, é motivo de júbilo para ele, né? Ele é motivo de alegria para ele ter encontrado a ovelha perdida. Ele tinha 99 ovelhas lá no seu pasto, mas uma que estava perdida era tão importante para ele que aquilo traz para ele uma alegria imensa. E ele comemora com todos os vizinhos, ele comemora com todas as outras pessoas, né? A recuperação da sua ovelha, a ovelha que voltou para casa. Isso é a misericórdia do pastor, né? Representa a misericórdia divina junto aos homens, né? Quando se recupera. Mas como nós poderíamos trazer essa parábola para os nossos dias? Hoje nós estamos passando por dificuldades muito grandes, a dificuldade da pandemia e que, consequentemente, traz muitas outras dificuldades nos diversos setores da vida. Então, nós sabemos que há dois tipos de espíritos que reencarnam na Terra. Existem aqueles espíritos que formam um grupo, que são aqueles que têm uma evolução mediana. Então, esses espíritos, eles reencarnam com uma programação já definida, eles vêm para a Terra, passam o tempo que lhes é destinado, né? Passa o tempo que eles têm que passar e voltam para o plano espiritual. Uma vez no plano espiritual, ele se adequa, ele passa um tempo ali se reequilibrando, se reprogramando e depois torna a reencarnar. E essa sequência se repete, né, normalmente com um espaço de tempo razoavelmente curto. Ele vem, faz aqui o seu aprendizado nessa escola que é a Terra, né, naquela encarnação, e depois volta ao plano espiritual, aonde ele novamente se reprograma e torna a voltar. Mas existe um outro grupo de espíritos que reencarnam, que são espíritos que estão terrivelmente comprometidos com as leis divinas. São espíritos ainda muito desequilibrados e que não podem reencarnar com muita frequência, porque eles promovem o desequilíbrio na Terra. Então, esses espíritos, eles demoram um tempo maior para reencarnar, aproximadamente séculos, né? Aí vão reencarnando a conta-gotas. Encarna um, encarna outro, mas são espíritos que estão
terrivelmente desequilibrados e comprometidos, né, com a lei divina. E nesses espíritos existem 4 características principais que eles trazem de deformidade moral, né? São características, são dificuldades morais e estão vinculadas a 4 situações diferentes. A primeira situação são aqueles espíritos que estão o excesso de materialismo, espíritos que estão vinculados ao materialismo desenfreado e que reencarnam ávidos por dinheiro, por riquezas, e por isso eles fazem qualquer coisa, eles destroem, eles matam. A segunda situação são os aficionados pelo poder. Esses, dinheiro até não tem problema para eles, mas eles querem poder, eles querem mandar, eles querem oprimir. E quando eles, então, reencarnam, né, eles matam, eles expoliam, né, eles aprisionam, oprimem e constroem um rastro de destruição por onde eles passam. A terceira situação são os desequilibrados no campo da sexualidade. Esses daí apontam uma promiscuidade muito grande, uma falta de amor muito grande, né? E quando eles reencarnam, eles produzem um desequilíbrio muito grande. E a quarta situação são os intolerantes religiosos. São aqueles que, aproveitando da sua posição dentro do movimento religioso, querem oprimir e sufocar aqueles que não comungam das mesmas ideias deles. Então, esses espíritos, eles não podem reencarnar em grupos. Eles reencarnam em espaço de tempo muito grande. Mas quando o planeta está numa situação de mudança de categoria, né, numa transição, o que vai acontecer? Essa janela da oportunidade da encarnação vai se fechar e eles não vão poder mais reencarnar aqui na Terra. Então, a espiritualidade, como uma ação de misericórdia, né? A providência divina, numa ação de misericórdia, abre essas janelas e permitem que todos eles reencarnem de uma vez só. Então, por isso, a gente vê hoje aqui na Terra essa situação de descontrole, de desequilíbrio, aonde todas as coisas erradas, tudo aquilo que não constrói o bem, é permitido, é aceito e causa essa confusão, esse desequilíbrio todo que nós estamos percebendo. Conforme os irmãos se lembram, nós estamos passando por um período de transição. Então, esses espíritos reencarnando em grupos promovem um desequilíbrio muito grande. E é uma maneira de nos provar, de nos conhecermos também, para sabermos quem somos nós. Se nós estamos firmes, se nós estamos alinhados com os ensinamentos do Cristo, com as leis de Deus, ou nós somos aqueles que dão força para as ideias desses espíritos, né, que comungam com esses espíritos a dificuldade que eles trazem. Por isso, meus irmãos, Lucas nos traz na parábola da ovelha perdida o ensinamento, a lembrança de que a misericórdia divina está entre nós. Por maiores que sejam as nossas dificuldades, por mais difícil que nos seja o dia a dia da vida, a misericórdia divina não nos desampara. O bom pastor, que é representado as bênçãos divinas
que é representada aqui na parábola pelo pastor das ovelhas, está sempre conosco, nos coloca nos seus ombros, carregando-nos para que possamos voltar ao rebanho, que é o plano espiritual superior, que são as bem-aventuranças divinas, né? E quem são as ovelhas perdidas? As ovelhas perdidas são esses espíritos que reencarnam aqui na Terra, promovendo essa desordem, esse desequilíbrio todo, mas que são nossos irmãos e que estão, embora não saibam, estão fadados à felicidade. É a eles também que o bom pastor procura. É eles que Jesus busca. Aliás, nós dizemos eles, mas poderíamos dizer nós. Somos nós, essas ovelhas perdidas, que Jesus está buscando, que o bom pastor está buscando. Então, não podemos nos deixar levar pela desesperança, não podemos nos deixar levar pelo pessimismo, né? Porque a misericórdia divina está ao nosso alcance e está junto de nós. Que Jesus nos fortaleça, que Ele possa nos revivificar a nossa fé, a nossa esperança em dias melhores. Que Ele nos fortaleça para que possamos suportar as nossas dificuldades e com muita vontade, com muita fé, nos lembrarmos e percebermos a luz que brilha no final do túnel, a luz a que estamos destinados. Que as bênçãos do Mestre esteja entre todos nós.